Como é que é o negócio de compilador você tá querendo fazer, ô Mário? Cara, isso aí foi uma loucura que eu me meti, porque eu tava fazendo alguns testes com Flutter Web esses tempos, e eu vi o quão triste ele pode ser em celulares mais antigos, né? O low tier device, se a gente for pegar o termo bonito. Uhum. E aí eu pensei, por que não fazer Flutter virar React? Que eu sei que vai rodar bonitinho, minimamente legal, e plugar no Next e tudo mais. E aí desde então eu me meti em fazer um compilador de Dart para JavaScript. E aí você que tá ouvindo pode falar, já existe, mas ele não é compatível com o Babel, então não funciona porque eu queria usar com o ecossistema de JavaScript que já existe. Entendi. Então você tá querendo fazer você tá se metendo no compilador para você fazer um transpilador. Exatamente. De Dart pra... Mas como é que você vai fazer o Dart virar React? Eu tô curioso da parte do JSX. Eu criei uma camada de abstração onde eu implemento o CSS dentro do Dart e funciona. Você é louco, hein? Eu tô curioso. Eu quero ver isso aí, cara. Eu quero ver isso aí. Eu quero ver. Parece promissor, cara. Dá um belo de uma talk pra uma palestra, hein? Nossa, dá. Com conferência. Eu tive que fazer tudo, que nem eu fiquei 4 meses estudando só UI e como que eu posso gerar temas, nomenclaturas e coisas de convenções assim. Aí depois disso foi só um tempo estudando Flutter, API, algumas coisas que eu podia tentar padronizar. E aí eu fiz várias POCs ao longo do ano. E aí essas POCs geraram a base da API, que basicamente o princípio é o mesmo da web, pra você criar elemento, então você tem sempre caixa de texto. A diferença é que você não chama de div, mas você pode passar o contexto semântico quando você pega uma caixa. Então a caixa é a div que eu tenho no meu framework lá que eu tô fazendo. Uhum. E o text é o equivalente ao H1, H2, P e tudo mais. Aí quando você chama um text, você fala, ó, esse text, ele tem equivalência semântica de um H2. Aí você passa só uma própria tag e automaticamente no browser ele tem esse contexto, e no contexto do celular ele só ignora e não segue nada porque o celular não tem H2, H1 e tudo mais. Ah, entendi. Mas aí, por exemplo, pra conseguir fazer o state, quando eu faço o parsing da class, eu olho quando tem o set state do Flutter, eu faço uma análise dos tokens que eu tenho enquanto eu vou lendo o arquivo e eu converto para um use state do React. E aí fica nessa brincadeira de converter e desconverter as coisas e eu achei bem legal. Tá sendo bem divertido assim. Interessante, cara. Olha, eu gosto desses papos de frita cérebro, né? E é por isso que a gente tá aqui, né? É isso que eu ia falar. Hoje é um episódio que começou completamente diferente, né? Então, esse é um episódio extra que a gente decidiu fazer pra dar um histórico pra todo mundo aí, né? Ano passado, eu fui um dos escolhidos lá pra representar a Netflix no TC39, né? Uma salva de palmas, você que tá aí ouvindo. E aí eu comecei... Na verdade, sabe o que é engraçado? A Netflix, naquela época, tinha... No momento que eu entrei, eles tinham 6 representantes do TC39 e 3 eram brasileiros. Olha só, interessante, né? Olha aí. Vai Brasil! Aí com qual que é o do outro lá que tá lá, que já faz 200 anos, que foi o chair do Teste 262? Esqueci o nome dele, me desculpe você. É complicado, né, cara? Você sabe... Peraí, deixa eu dar uns 2 segundos. Eu acho lá na lista de presença, cara. Cara, a gente precisa pegar só... Ó, eu tenho certeza que quando eu abrir aqui, eu vou pegar... O pior é que eu devo ter falado com ele, tipo, no Twitter esses dias e eu... Léo Balter! Léo Balter! É esse! Pelo amor de Deus! Léo Balter, mil desculpas. Se você estiver vendo esse episódio, a gente realmente esqueceu o seu nome. Me perdoa. Mas eu não esqueço a sua foto do Twitter atual. Você tá com aquela blusa azul e eu acho que ele fez a barba agora também. Eu tô com essa aí. Ah, então. Eu acho que o Léo Balter é outro. Eu acho que... Então, mas o Guilherme, ele saiu, né? Da Netflix. E aí ele também saiu do comitê. Então a gente voltou a ter 3 brasileiros. É esse cara mesmo. Tô vendo sua tela do computador. É esse cara mesmo. Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Eu tô falando aqui meia hora, mas não falei quem sou. Eu sou o William. E o outro cara que está conversando comigo é o Mário Soutinho. E aí? A gente decidiu fazer essa edição extra do Dev na Estrada, que é, bom, a long story short. Eu entrei no TC39, tô começando a participar das reuniões. E eu achei interessante dividir o que se discute nessas reuniões com a galera. E no meio tempo que a gente tá discutindo, quem sabe a gente consegue explicar umas coisas do JavaScript e os problemas que a gente tá tentando resolver lá. É isso então.
Tem alguma coisa pra acrescentar, Mário? Eu quero aproveitar esse gancho que você pegou de trazer pra galera, e eu acho que a gente pode fazer o tema ser justamente esse. E talvez até quebrar esse podcast e as discussões em vários podcasts, olha só, dependendo do feedback de vocês. E a gente pode entrar no ponto do qual que é o maior problema que você viu a galera tentando resolver. E acho que esse vai ser um ótimo tema pra gente discutir no vídeo de hoje. Vídeo não, né? No áudio de hoje. Eu tô acostumado a fazer vídeo e aí eu erro, gente. Faz sentido. Cara, eu posso começar pelo problema que mais me interessou. E aí a gente vai conversando a partir daí, pode ser? Pode ser. E esse foi, eu acho que, a discussão que eu mais gostei. Por quê? Quem já acompanhou alguma palestra minha, sabe que aqui nós... pra quem tá vendo agora, abrindo o link, né? O que é? Esse aqui é um... Qual que é o nome desse negócio aí? É o Pipeline Operator. Não. O nome desse documento. RFC? Não, cara. Sabe qual documento que você faz Desculpa. Que é que você quebra um problema em diagramas pra ficar bem explicadinho. Nossa, não é flowchart. Como é que é o nome disso aí, cara? Fluxograma. Não é fluxograma, cara. Você que tá ouvindo a gente, não esquece de mandar no Twitter pra gente saber qual é o nome do documento, que a gente se perdeu. Mas aí, agora a gente tá quase criando uma jornada, né? Você pede o link, se a gente esquecer. Tá parecendo RPG isso aqui, cara. Você manda o nome do documento quando a gente mandar. Pois é, esse documento aqui, ele tá diagramando 5 propostas diferentes, em estágios diferentes no T79. E o que mais me interessou é que quem já viu palestra minha sabe que eu já palestrei sobre o Bind Operator. Inclusive eu fiz em 2018, 2019, eu fiz um artigo lá no Smash Magazine falando sobre o Bind Operator. Aí tem o Pipeline Operator também, que eu já palestrei, e o Partial Function Application. O Pipeline Operator foi o que fez a gente se conhecer, você sabia? É mesmo? Como? É mesmo. A gente se conheceu lá no dia do Meetup Reverso, onde você ia fazer uma palestra sua e no final você contou que você queria propor o Pipeline Operator. Interessante. Na verdade eu queria propor uma simplificação do Pipeline Operator, e depois, quando eu tava nessa reunião, eu já descobri que essa proposta que eu queria propor já tinha sido rejeitada pelos browsers, os implementadores, né, de browsers, porque ia abrir muito problema de interpretação, né? Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho de cada um dessas propostas, e aí no final a gente discute qual que foi o problema que a gente discutiu por 3 horas, na verdade. A gente discutiu 1h30, eu acho que foi no penúltimo ou no último dia. Não, no penúltimo dia, e no último dia a gente discutiu sobre isso por mais 1h30. E aí é o que me interessa mais, que eram as coisas que eu mais tinha me aprofundado no JavaScript. O Binding This Operator, ele é um operador, né, que seria 2 pontos, né, ou colon, que ele, basicamente, ele tem 2 formas, uma forma unária e uma forma binária. A forma unária, ele é um shortcut do objeto.método.bind objeto, sabe? Quando você quiser chamar um método, você quer dar um bind do objeto, não é isso? Caso contrário, você pode pegar o método em cima de null, né? Deu pra entender essa parte? Se eu souber que você entendeu, Mário, eu sei que o pessoal vai entender. Deu, mas aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar que é o tipo de coisa... É o tipo de coisa que no código do dia a dia eu raramente escrevo, mas que eu já cheguei a ver esse cenário assim já. O exemplo que eu usei numa palestra que eu fiz foi, por exemplo, quando você pega um método, você tem um método dentro da sua classe React, né? E aí você vai chamar ela como uma ação de um clique no botão. Perfeito. Só que o diz do botão não é a instância da classe, é a instância do botão. Perfeito. Então você vai fazer o botão.handleClick, o handle, e aí você usa diz lá dentro, o diz vai estar referenciando o botão, não a classe. Mas o que você queria é referenciar a classe. Perfeito. Que é o lance do contexto que assim, né, traduzindo no que eu gostaria de falar também, é o lance do contexto de criação e o contexto de execução. E isso dá um podcast por si só, porque o diz no JavaScript, eu acho que é a coisa mais desafiadora para uma pessoa pegar. Porque o diz, na verdade, ele carrega o contexto de execução. Sim. Então, o diz, no contexto global, ele é objeto global. Só que, por exemplo, no Node... Olha, a gente já tá virando um outro episódio, mas que bom. Só que o diz dentro do Node, no objeto global, ele é o objeto global do Node. Só que quando você tá dentro do módulo, o diz sabe o que é? Tã. Você consegue chutar?
Pera, você fala o diz solto dentro do módulo. O diz você tá dentro de um módulo do Node. E você dá diz e você dá um console log diz. Você consegue imaginar o que vai soltar? Caraca, eu acho que eu nunca rodei o diz dentro do módulo. Ele dá... Ele pega o próprio módulo. Exatamente, é o módulo.exports. Tá, beleza. Porque no Node, se você fosse olhar o core do Node, eu lembro também que ele tinha todo o esquema de fazer uma IFE que injetava o módulo export. Tá certo. Entendeu? Tá, beleza. Essa... Gente, desculpa. Eu divaguei muito agora, mas assim, ó. Se você tiver muita curiosidade, abre o core do Node e tenta ver como que o Node monta a definição do module.exports. E aí o que a gente tá falando agora vai fazer um pouco mais de sentido. Tem um vídeo do Rodrigo Branas que ele fala disso, eu só não lembro qual vídeo que é, mas eu lembrei desse correlato aqui agora. E no browser, com certeza, o diz vai apontar pro window, só que no worker, o diz vai apontar pro self. Então, por exemplo, o global diz, que era uma outra proposta que agora já faz parte da linguagem, ele resolve esse problema. Então, se você quer se referenciar ao objeto global, você usa o global diz e ponto, não tem problema. Justíssimo. E aí, zero treta disso. Zero treta quando você quer apontar pro global diz. Isso. Mas quando você aponta pro diz mesmo, aí é um outro problema. Porque tem todas essas discrepâncias, mas quando você coloca o diz dentro de uma função, aí que fica engraçado. Porque o diz ele vai apontar para alguma coisa dependendo de como você chama a função. Se você chama a função, por exemplo, você tem uma função... Me fala o nome de uma função aí, Mário. Uma função cachorro. Aí em homenagem a Gamora, que tá aqui do meu lado. Então, se você chama a função cachorro, a função cachorro, se você chama ela direto, e a função cachorro usa um diz, por exemplo, dentro dela, um console log diz, esse console log diz vai ser o objeto global. Certíssimo. Certo? Mas, se for uma função que estiver em strict mode, vai ser undefined. Justo. Porque em strict mode você não põe, você não faz o bind do contexto na função. Você tá entendendo como é que fica engraçado? Sim. E eu posso até antecipar que, se você estiver se sentindo perdido agora, tem um vídeo no meu canal que é uma crítica, olha só, até que a gente tá falando aqui, que eu falo dos motivos pelo qual eu evito usar diz no meu código. E lá eu trago exatamente o problema que o Will tá trazendo. Eu só não mostro essa questão do use strict em si, mas eu trago vários contextos onde vários exemplos onde o contexto do diz vai mudando de acordo com a forma que você executa a função ou o método que você está criando ali. Então, e aí fica engraçado, vai ficando engraçado isso, que quanto mais você vai estendendo isso, mais complexo fica. Porque, por exemplo, eu posso extrair o método de uma classe e depois chamar ela sozinha, fora do contexto da classe. Você pode fazer isso. Por exemplo, se você pega um objeto, vamos dizer, um window, e você pega um window ponto, me fala uma função aí. Sei lá, get computed de props. E aí, você pode, não do object, vamos ver. Você pega o object, você extrai o getOnProperties do object. E quando você extrai o getOnProperties do objeto, você extrai o método, né? É fácil você fazer isso. Você pega um const, faz um destructor parameters, né? É destructor, né? Não é parameters, é just destructor. É destructor. E aí você coloca getOnProperties igual ao object. Então ou você cria uma variável qualquer e fala variável qualquer igual object.getOnProperties. Você tá extraindo o método. Isso aqui a gente tá falando de extração de método. Importante falar que não é bem extrair, né? Você tá só criando uma variável que aponta pra referência da definição daquele método ali. Sim, mas provavelmente a gente fala que é extração de método. Só por isso. Ah, tá. Justo. E aí, quando você extrai o método e você chama ele, você tá chamando ele fora do contexto do objeto. Porque quando você chama ele no contexto do objeto, você coloca getOnProperties. E aí você tá setando o contexto. Mas quando você chama fora, aí ele vai tentar referenciar o diz vai ser o window. E aí ele vai se perder todo. Vai se perder, porque você tá chamando ele no contexto do global, entendeu? Sim. Então, pra esses problemas, aí existe o bind diz operator. A gente falou tudo isso. E tem, sei lá, tem vídeo do Mário Sotinho, que você pode ver, ele vai ter um link na descrição, que você vai entender um pouco mais do problema. Porque o diz é um problema, entendeu? Sim. Design da linguagem. E só reiterando aqui, né? O diz, ele tem a sua utilidade, e eu até falo no vídeo, né? Tipo assim, esse caso que a gente tá trazendo aqui, provavelmente, no dia a dia, hoje, você vai pegar ele pouco ou quase nunca, mas quando você começa a fazer códigos um pouco mais de lib, que você começa a reusar, querer tirar vantagem de um pouco de memória do JavaScript, de criar menos coisas em memória e aumentar um pouco, enfim, otimizações no geral, aí você partiria para uma solução, e é super importante conhecer tanto o this, quanto o bind, quanto o call, quanto o apply, enfim, que são métodos pouco usados, mas que fazem total diferença quando você constrói coisas mais baixo nível, assim. Exato. Baixo nível de navegador, né?
E é isso que é engraçado, porque hoje em dia você tem, eu acho que 4 formas de você mudar o diz de um objeto, não é? Você tem o call, o apply, o function bind, e tem mais outros que eu já esqueci, não sei de cabeça. Mas esses são os 3 principais. Só que nenhum deles é uma forma idiomática, eu posso dizer. Eu acho que fica... Você não escreve do jeito que você fala. Por exemplo, para usar o call, que é um que eu gosto... Eu uso bastante o call para usar o toString do objeto para dizer qual o tipo real de algum dado que eu peguei. Então eu faço object.prototype.toString.call e aí eu passo qual que é o dado que eu quero trabalhar. Seja uma promise, um texto ou uma variável que eu tô recebendo. E aí, ele vai chamar o toString do objeto baseado no valor, no contexto que eu tô dando ali dentro do call. Exato. Então é como se você estivesse chamando o toString do objeto pra aquele elemento ali. E aí você vai ter a resposta, que tipo quando você recebe no alert ou no console log, que é o parênteses quadrado lá, o square brackets, e aí você tem lá, tipo, object, ou array. Aí no caso ele vai trazer object e o tipo que você tá trabalhando de fato. Que aí pode ser promise, pode ser várias outras coisas. O legal dessa forma é que ele extrai o subtipo das coisas, porque como muita coisa no JavaScript, muita coisa não é, tudo é baseado em objeto, às vezes quando você vai olhar só um type of ali, ele vai trazer só a referência do primeiro object que ele traria. E isso também tem vídeo lá no meu canal, ó, só fazendo um jabá aqui, que eu já comentei disso lá. Então, aí voltando para o BindDiz, então o BindDiz ele é uma proposta que ele ajuda você a extrair, assim, na versão unária, que é, vamos lá, é um passo para trás. O operador unário é um operador que ele só opera de um lado. Por exemplo, o not. O not, ele só opera do que está do lado direito dele, não no lado esquerdo direito. O operador binário é um operador que ele opera dos dois lados. Então você tem o operador mais, que ele opera somando o que está à esquerda ao que está à direita, tá? Só para dar um pouco de contexto para quem não tem essas informações. Então o BindDiz Operator, ele tem 2 formas, a forma unária e a forma binária. A forma unária é simplesmente um shortcut para object.call passando alguma coisa. Em vez de você colocar cachorro.call bark, passando o cachorro como parâmetro, você só coloca cachorro, 2 pontos, bark. Então ele já vai ser um shortcut para essa função. Perfeito. A versão unária é aquela que resolve o problema do que eu tinha falado do caso da classe do React. Exato. De fazer o bind do... Exato, então você vai falar o exemplo foi button.handleClick, né? Então você dá em vez de você dar o button this.handleClick dentro do button, você vai colocar handleClick passando 2 pontos antes, entendeu? 2 pontos handleClick. Então 2 pontos handleClick, ele vai pegar o disléxico da função, que o disléxico é a classe. Perfeito. Não é o diz do tempo de execução. E eu posso falar um ponto agora. Você que tá ouvindo e tem dificuldade com esse nominho léxico, tenta associar com leitura. Então, quando você tá lendo, o Will falou bem, né? Tipo, você tem a execução e você, o disléxico é o da classe. Então, quando você lê uma classe e você usa this dentro de uma classe, é comum pensar que o this referencia ao objeto gerado a partir dessa classe. Então, só pra tentar deixar um pouco... Porque isso aqui, cara, foi uma parada que me atrapalhou de ler alguns livros de JavaScript. Porque todo mundo usa léxico pra cima e pra baixo. E eu ficava, mano, mas que porra que é léxico? Aí depois eu realmente, léxico é contexto de leitura, e aí facilita um pouco, assim. E aí tem o contexto de execução, que é o que você vai ver em tempo de execução. Então, o unário, ele resolve esse do BindDiz léxico. Se você não quiser usar o error function, né? Isso. E o do problema que a gente tá tentando discursar aqui desde o começo da gravação é o binário. Que o binário, ele é mais interessante porque o binário você pode... Tem até um vídeo, eu vou ver se eu acho, de uma palestra que eu fiz numa conferência lá na Inglaterra. Esqueci o nome da conferência. Paciência. FFConf, me lembrei. Que eu fiz um live coding de eu extrair eu criei um método mais, menos, vezes dividir. E aí o que eu fazia? Eu criei os métodos virtuais, né? Que eles, se você que tá entendendo a gente, que tá ouvindo a gente, o método virtual era o método que ele existe fora da classe. E aí o que eu fazia? Eu criei o mais, menos, vezes dividir. Aí o que eu fazia? Eu fazia o número 1, 2 pontos, mais alguma coisa. E aí o que eu podia fazer? Eu podia concatenar métodos. E aí você consegue fazer aquelas chain bonita, tipo quando a gente tá fazendo... Exato. Sei lá, tipo um pipeline da vida, a diferença é que você tá usando a própria sintaxe da linguagem pra poder fazer a parada. Você não precisa, tipo, fazer o return this
pra poder fazer as paradas. Você vai estar retornando num pipeline e executando em sequência. Exato. Baseado... Caraca, agora eu gostei muito dessa feature. Eu usaria pra caramba agora. Pois é. Essa é uma parte legal. E, por exemplo, eu também dei uma outra com string, né? Porque o do string foi legal porque eu fazia string ponto alguma coisa que já era do prototype, tipo to lowercase. E aí, um outro exemplo que eu fiz, que eu acho que é um exemplo bem interessante, eu pegava o string e eu fazia to lowercase, ponto, sei lá, capitalize, ponto alguma outra coisa. E você aplicava todos os tratamentos. E é engraçado que eu fazia uma mistura de métodos que faz parte do string prototype com outros métodos que eu tinha criado. E o bind this operator deixava eu mesclar tudo isso, entendeu? Isso é uma coisa legal. E aí, já que você falou do pipeline operator, existe... Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Muralzinho, depois do Muralzinho a gente volta com o pipeline operator. Pode ser? Fechou. Então vamos lá, Muralzinho. Muralzinho! Olha aí, freguesia. São as deliciosas pamonhas de Piraci. Brincadeira, Muralzinho! Chegando na sua área. Não são pamonhas, mas são os nossos patrocinadores, Kate. É isso aí, os nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a manter esse podcast maravilhoso, trazendo conteúdo de qualidade aí durante todos esses anos, né, Edu? É isso, pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras, né, tio? É o puro creme do milho verde, não é não? Olha a pamonha, olha o curau. Eu acho que isso daqui foi de 0 a 100 muito rápido, gente. Alô, dona da casa. Olha a pamonha, olha o curau. Mas é isso, vai pamonha, vai curau. Vai os nossos patrocinadores ajudando a gente aqui a manter essa bagunça organizada que é o nosso DNE, né? Essa baguncinha gostosa, essa baguncinha, né, bem feita, né? Então... Essa mistura de baguncinha com conteúdo de qualidade, é isso, né? É isso. Já foi menos organizada, né? Agora tá ficando organizada a parada. Tá outro nível. DNE, aguardem novidades aí. Mas enquanto as novidades estão surgindo ao longo do tempo, nós vamos ouvir aqui um pouquinho da palavrinha dos nossos patrocinadores. E é bem provável que você já ouviu falar da Revelo. A Revelo é uma empresa, é uma plataforma aí de contratação de talentos, né, em empresas, onde você se cadastra uma única vez e você recebe aí convites de empresas incríveis para trabalhar. São elas que vão até você, né? É meio que uma inversão aí da busca de emprego. E principalmente a nossa área que está super aquecida, vale muito você se cadastrar lá no revelo.com.br e poder participar aí de possíveis processos seletivos. Um dado interessante é que a Revelo tem mais de 20 mil empresas. Então, vale muito a pena se cadastrar e de repente você pode achar seu próximo emprego dentro da plataforma. Então, não esquece, revelo.com.br. Depois do Muralzinho, agora, você já entendeu esse problema de onde a gente quer chegar, né? Porque esse diagrama aqui que a gente está mostrando, ele é o título dele é Map of ES Data Flow Proposals, né? Então, eles estão mostrando quais são os problemas em que existe uma interoperabilidade de alguma forma entre esses proposals com relação a data flow, fluxo de dados. Faz sentido. Né? Então, o caso binário do bind this operator, ele cria um fluxo de dados. Quando deu o clique da forma binária do bind this operator, você já falou, tipo um pipeline operator. Que é exatamente uma outra proposta, que essa tá em stage 2. Não, eu ia pegar e falar aqui. Acho que é bom falar da diferença aqui, né? Eu falei que é tipo, porque quando você tá trabalhando nesse formato que a gente tá, o que ele facilita é aquele método de chain, que é o que quando você tá usando alguma ferramenta de testes ou algo do gênero assim, você acaba pegando bastante, né? Que é, por exemplo, ele deixa você fazer o shy. Ele faz, né? Expect.to_be_not nanana. Sempre de alguma forma ele retorna o this do contexto atual e ele permite que você consiga, por mais que tenha chamado algum método ou algum atributo, ele retorna o this de novo para você continuar fazendo uma chamada encadeada baseada em ponto. E aí no caso, com essa primeira proposta que a gente trouxe, você consegue tanto de forma unária quanto de forma binária trabalhar com essa questão do switch do this ali, e no caso da forma binária, você consegue aninhar chamadas baseadas no mesmo contexto que você está trabalhando.
trabalhando. Então, se você está trabalhando no contexto de uma string, tal como o Will falou, você vai conseguir fazer chamada de ponto lowercase, ponto uppercase e ponto outras coisas. Só que agora, o pulo do gato do Pipeline Operator a gente não vai só estar trabalhando com o próprio objeto, o próprio tipo de dado que você está trabalhando, né? Então, no caso da string, você teria lá o ponto lowercase. Se você quiser fazer a concatenação desse ponto to lowercase com alguma função de alguma lib, por exemplo, um lodash da vida ou alguma outra coisa do gênero assim, você conseguiria fazer essa concatenação com o pipeline. Por quê? Ele vai criar uma linha de fluxo de dados onde você passa primeiro o dado que você quer, então você pode ter só um texto grandão, e aí você vai montar essa linha do pipeline, que a sintaxe ela é literalmente pipe e o sinalzinho de maior que. Maior. E aí na frente você passa alguma função, que eu acho que não necessariamente você precisa executar, né, Will? Você pode só passar a referência dela. Então, foi boa essa analogia que você fez, porque mostra uma diferença clássica entre o bind this com o pipeline operator. Porque o bind this operator, ele é disdependable, né? Você precisa de alguma forma ter o dis dentro do método virtual para que ele funcione. Enquanto o pipeline operator, não. O pipeline operator, ele vai depender da passagem de um que a gente chama de tópico para pro próximo step do pipeline. E o que é o pipeline operator? Ele é uma proposta que ele foi criada porque quando a gente está criando, você está tratando uma entrada várias e várias vezes, né? Por exemplo, você precisa pegar um string, você precisa, sanitizar ela, você precisa transformar ela de lowercase para uppercase ou vice-versa. Ou até mesmo, se você pegando um caso mais back-end ali, acho que tentando encaixar um pouco mais no dia a dia, né? Quando você recebe o próprio input do usuário que você recebeu no corpo da requisição, você pode pegar esse input e querer passar ele pelo fluxo das diferentes operações que você faz ali. Então, você vai bater num serviço, vai pegar outra informação, concatenar o resultado com o que vem de baixo e ir montando esse tratamento até mandar o output de volta pro response do HTTP, né? Exatamente. Tudo que é a próxima execução depende do resultado da execução anterior. Hoje em dia, o que você faz? Você cria uma variável temporária que carrega o resultado da execução para passar para a próxima função, ou você faz aquele encadeamento de função dentro de função dentro de função dentro de função que fica ilegível. Ou você starta uma promise e começa a trabalhar em promise só porque você queria fazer uma chain contínua de fluxo. E se você tá fazendo isso, você tá errado. Eu só tô dando um exemplo só, tá? Não. Eu não tô falando você que tá ouvindo a gente. Porque aí, já que a gente tá numa proposta de derreter cérebro, quando você cria uma promise, você tá criando uma microtask, né? Sim. Uma microtask, ela vai ser resolvida depois da macrotask ter sido finalizada, né? E talvez não é isso que você queira. E você vai estar criando a sincronicidade desnecessariamente. Que é uma coisa que buga muita gente. E aí o Pipeline Operator, ele veio para resolver esse problema. Porque você tem tirando a forma patológica do Promise, essas duas outras formas, elas têm problemas distintos, né? Uma, você tem uma variável que ela vai viver só por uma ou duas linhas de código, e aí vai gerar garbage collection e por aí vai. E a outra é que se você alinha as funções, a ordem de execução da função não é a ordem que você lê. Então fica mais difícil de você entender o código e debugar o código. E aí o Pipeline Operator, ele é feito da seguinte forma: você tem uma função que quando você usa o pipe, ele vai receber o resultado do step do passo anterior e vai gerar um tópico pro próximo passo. E esse tópico agora ele está sendo resolvido pelo token Sharp. Então você coloca, por exemplo, você tem uma função 1 mais 1, e aí você quer o resultado, você quer fazer um vezes alguma coisa, você vai fazer o 1 mais 1. Pega Sharp vezes. Exatamente. O primeiro parâmetro vai ser o Sharp e o segundo parâmetro. E aí, por exemplo, se o que você está esperando seja o terceiro, o quarto, o quinto parâmetro, não importa, porque aí nesse caso você usa o Sharp. Antigamente tinha o F Sharp, né, que era o estilo F Sharp, que ele foi dropado, que o estilo F Sharp se a próxima função você não fosse usar pelo menos só o primeiro parâmetro, você tinha que usar um arrow function, e a arrow function tinha que ser embrulhada por um parênteses. Então acho que foi isso que eles derrubaram o F Sharp. Apesar de ser mais simples, ia ser mais complexo de implementação. Agora com o token, é simples. Então, esse é o hack style, né? Que é o
esse estilo que venceu, né? Que tá no Stage 2. E o Hextile, por você ter um token, ele te abre várias possibilidades. Você não precisa só passar por um você que tá vendo esse diagrama, você tá vendo várias opções, né? Você pode pegar ele, você pode fazer você pode fazer um spread numa variável. Assim, olhando aqui, dá pra ver que... desculpa te cortar, mas, dá pra você fazer spread. Todas as operações básicas que você faria, né? Chamar um item do array, chamar um método, fazer uma soma, dar await. Então, se o que tiver na cerquilha for uma promise, você consegue fazer await. Uma coisa que eu fiquei pensando agora esses tempos eu tenho mexido bastante com Clojure, né? E lá, ele tem toda essa ideia de pipe operator, que lá seria via thread first e thread last, onde basicamente, ao invés de posicionalmente você passar o valor nesse formato que você definiu, né, que eu esqueci o nome agora, de ter a cerquilha e você poder posicionar do jeito que você quiser. A gente chamou tópico. Isso, o tópico. Mas esse é o placeholder. O tópico é o valor que passa de um step pro outro. Isso, e aí o placeholder é isso, né? Lá, você só passa a assinatura da função, e aí automaticamente, se for thread first, é o primeiro argumento da função que está sendo passada ali que vai receber o input da anterior. E se for thread last, é o último argumento da função. Claro que são implementações diferentes. O pipe operator, ele parece thread first, thread last, mas ele é uma coisa diferente. E eu só fiquei pensando agora, o lance de, por exemplo... não, tá certo, eu ia falar besteira. Porque aqui, vamos supor que eu tenho uma string, e aí eu quero aplicar, né, o ponto to uppercase, o ponto alguma coisa e tudo mais. Eu vou aplicar esse ponto baseado no tópico que tem agora, que vai ser a cerquilha. Exato. Então eu vou montar uma sequência de pipeline, e eu vou colocar ali cerquilha, ponto to lowercase, ponto to uppercase, ponto slice. E aí no de baixo eu trato de uma forma diferente. Slice não, né? Ponto split. Mas você vê que ergonomicamente ele é totalmente diferente do bindings, né? Sim. Eles têm uma interoperabilidade, mas ergonomicamente eles são diferentes. Aí você vê você consegue ver no diagrama que eles não estão meio que fazendo overlap. Não, de forma alguma. Apesar dos dois serem baseados em data flow. E essa discussão que é interessante, que, por exemplo, a gente tem uma outra feature aqui, que seria a function pipe e function flow. Function pipe e function flow, eles vão ser tipo um método dentro do function prototype, que o function pipe, ele vai ser para você fazer pipe de funções assíncronas, só que elas vão ser equivalentes ao pipeline operator, que todas as funções só vão usar um valor. Esse é o thread first que você tá falando. Entendi. Por que eles tiveram essa discussão de thread first, thread last no pipeline operator, mas eles droparam logo essa discussão, porque esse é um conceito que ele existe fora do JavaScript userland, que é o que eles chamam, né? E seria uma coisa nova para a comunidade digerir. Então, para ficar mais próximo da galera. Exato. Aí o token foi utilizado. E fica mais visualmente fácil de você entender o que tá acontecendo. A única ressalva que eu tenho é que, por mais que depois de conversar fica mais claro, eu sinto que vai ter uma rejeição da galera inicial, porque o código começa a ficar muito abstrato. Tipo, você começa a ter que ter uma carga mental muito grande de tokens e o que eles estão fazendo. Isso é uma preocupação que se tem, né? Mas no caso... Eu entendo, mas assim, eu já ouvi pessoas falando a mesma coisa do arrow function e de tantas outras coisas do JavaScript, mas eu acho que depois que... sim. Eu acho que no começo é tipo a rejeição ao novo. Por exemplo, eu me lembro que quando tinha o var, e aí foram pro let and const, e as pessoas falaram, mas por que eu já tenho o var, por que eu vou querer o let and const, né? E depois de um tempo as pessoas se acostumaram a entender o porquê que existe o let and const e porque é melhor você usar esses dois e não o var, né? Sim. Isso acho que faz parte da evolução. Vai ter uma resistência de primeiro, porque no final você vai estar saindo da sua zona de conforto, né? Sim, sim. Eu falo mais num ponto, até pensando... Olha, eu fazendo papel advogado do diabo. Não, mas bora. Porque eu gostei bastante de ver essas propostas aqui, mas uma das que eu mais tô ansioso é Record e Tuple, que eu já comentei dela algumas vezes. E aí ela também usa a sintaxe da cerquilha pra uma outra coisa. E aí me começa a dar uma agonia esse lance de você começar a olhar um código, e aí tem múltiplas cerquilhas e múltiplas coisinhas, e aí cada linha diz o contexto do que aquilo é. Que tudo bem, faz sentido, faz parte da sintaxe assim, mas... sei lá, né? Como a sintaxe tem que manter a retrocompatibilidade, a sintaxe não, a linguagem como um todo, então não tem muito onde fugir, né? Então, mas é a mesma coisa do abre e fecha chaves. Você tem um abre e fecha chaves, você pode definir um bloco de execução com abre e fecha chaves. Você pode definir um objeto com abre e fecha chave. Você pode tá destruindo parâmetros no abre e fecha chave. Sim, sim. Você pode estar criando funções extraindo de um objeto. Infelizmente, é melhor você ser assim do que você queimar token. Total. Entendeu? A gente podia estar queimando token, entendeu? Então, é uma preocupação válida porque a gente não sabe o que vai ter
no futuro. Então você vai sentindo... É assim, não é final esse token do Sharp, não é final. Não, justo. Importante dizer. E assim, se quem tá ouvindo a gente acha que o Sharp ele não pode ser um token para esse tipo de coisa, e você acha válido você argumentar, abre uma thread lá, né? Às vezes pode ter ou pode não ter lá. Ó, eu de novo enviesado, baseado em outras linguagens, quando você faz assim, o nome não é esse, tá? Mas quando você faz lambda, eu chamo de lambda suprimida no Clojure, que é basicamente você escreve quase nada, e aí o hashtag representa o valor que você tem, me lembra mais ou menos a mesma coisa, assim. E eu sei que é uma coisa que já aparece, sabe? Então, provavelmente se você mudar de linguagem e você tiver uma pegada funcional e lidar com esses data flows, você provavelmente vai ver uma sintaxe parecida, fazendo exatamente a mesma coisa. Então, não cai no caso de queimar caractere. Eu acho que quem queima caractere é o record tuple e não essa feature aqui, né? Eu não sei. O que você usaria em vez do Sharp? Pro record tuple eu não faço a menor ideia. Realmente lá é um caso, tipo, então. Não sei, não tenho como botar. Então, é difícil Mas é mais porque, assim, eu sinto que a cerquilha começou a virar o fallback, né? Porque ela tá no private, ela tá no record tuple e ela tá no pipe operator. Tem um cara lá no TC39 que ele fala que ele quer o objetivo dele é colocar a cerquilha em tudo quanto é lugar da linguagem. Meu Deus. Acho que ele tá conseguindo, cara. Pois é. Mas, assim, eu acho que é o tipo de coisa que... Claro, a linguagem vai ficar mais robusta e eu acho que ela vai atender cada vez mais problemas complexos nativamente, assim. Eu fico muito mais feliz olhando isso aqui do que vendo outras linguagens que estão se tornando popular e sendo prejudicadas em função do framework que elas tentam atender. Mas eu acho que é isso, não tem muito pra onde fugir. Não consigo raciocinar outra coisa que seria diferente, assim. Então, eu não sei se a gente vai dar tempo, então eu acho melhor a gente fazer um catadão aqui e terminar essa primeira parte, só pra resumir o que a gente tá falando, né? Então, ó, bind this operator. O bind this eu queria só dar um passo atrás. A gente tá falando dessas propostas, e vocês precisam lembrar dessas propostas, que a discussão que a gente teve lá por 3 horas, mais ou menos, foi como resolver os problemas de interoperabilidade entre todas essas propostas, sendo que a gente tem que decidir quais são dessas propostas que precisam prosseguir e quais são essas propostas que não necessariamente precisam prosseguir, entendeu? Porque o problema é se todas elas entrarem para o JavaScript, a gente vai ter um problema de você ter muitas formas de fazer a mesma coisa, que não é isso que a gente quer. Você ter uma ou duas ou até 3 formas de fazer a mesma coisa, pode ser ok, mas se você chegar a um momento que você tem 5 diferentes propostas que tem interoperabilidade entre elas... Parecidamente. Exatamente. Aí você vai estar causando um problema pro userland, né? Quando eles falam de userland, eles estão falando da gente que é isso. A gente que é desenvolvedor do dia a dia, né? Que usa a linguagem para pagar as contas e boleto. Exatamente. Então, vamos lá. Bind this operator é uma proposta que ela tem 2 formas, a unária e a binária. A unária não faz parte dessa discussão, mas a gente explicou para que ela serve. A binária, ela cria esse data flow, né, que a gente está tentando resolver o problema, que faz mais ou menos o que o Mário Soutinho acabou de falar aqui, que é parecido com o pipe operator, que inclusive você vai ver no diagrama que tem um exemplo do pipeline operator, né, que você tem no caso, com bind this, você usa receiver owner.method. Aí, no caso do pipeline operator, você vai ter o receiver pipe owner.method.bind. Eu tô falando, mas quando você ver, você vai entender o que eu tô falando. E aí você passa o tópico. E aí a gente explicou o pipeline operator, que ele cria um fluxo de dados, né? E ele, no final, o pipeline operator, ele é só um syntax sugar. Então, tudo que você tá escrito aí, no final, ele vai transpilar, entre aspas, no navegador para alguma coisa que a gente já tem hoje. Então, isso não vai criar, vamos dizer, novas mecânicas no JavaScript, né? É só um syntax sugar. E ele não é... a principal diferença entre o pipeline operator e o bind this binário é que o método que você está usando, ele não precisa ser necessariamente dependente do this, entendeu? Então, um é mais... aberto. O pipeline operator ele é mais aberto, é mais funcional. E o bind this operator ele é mais mais friendly
friendly para função virtual. E aí a gente tem uma terceira forma, né, que é o function.pipe, que o function.pipe ele simplesmente é como se fosse o pipeline operator, em que todas as funções recebem só um argumento. E esse argumento vai passando da função anterior para a função subsequente. Perfeito. Tem o function flow, que o function flow ele é um pouco diferente do function pipe, que o function flow ele não precisa do primeiro argumento, né? O retorno da função é que vai ser o argumento para a próxima. Segue assim. Show. Então é assim, dá uma olhada assim que você ouviu o que a gente falou, dá uma olhada nesse diagrama. E aí, quando acabar, antes da próxima, a gente vai conversar sobre o extensions, que é a parte polêmica de tudo isso. E aí, explicando os extensions, aí a gente vai ver toda a bagunça que isso vai ter. E aí a gente vai conversar sobre qual que vai ser o que eu acho sobre isso. E eu vou tentar achar o que o Mário Soutinho acha sobre isso. A gente vai perguntar a vocês o que vocês acham sobre isso. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Espero que você tenha curtido esse podcast Fritador de Cérebro Surpresa, edição especial aqui. E a gente se vê num próximo papo. Fica aqui o meu grande abraço. Valeu e tchau. Fui. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida você tá com a sua câmera estrategicamente apontada pra outra tela, né? Quantas telas você tem streamando o seu MacBook agora? Cara, tem uma tela que replica do MacBook, que é essa que tá aqui que você não vê. Aí tem a tela que tá do lado, que é a que você tá vendo. E só. Aí, tipo, a do MacBook espelha pra cá e tá tudo certo. Mas o lance aqui do meu setup é que eu tenho 3 placas de captura de imagem. Ah, entendi. Você tem 3 telas no final. Então eu consigo capturar a imagem da câmera, que eu tenho a DSLR, a imagem da tela do MacBook e capturar a imagem de algum jogo. Eu quero fazer uns gameplay de Pokémon. Ah, Pokémon? Que tipo de Pokémon é esse? Cara, é esse novo que saiu que parece cocaína e se você deixar eu jogando, eu não paro de jogar. Tipo, entendi. Entre fazer sites e jogar Pokémon Arceus, eu fico bem dividido, assim. Mas você sabe que Pokémon são só 150, né? Cara, isso aí é papo de galera que só jogou a primeira geração. Pois é. Se você jogar o jogo novo, eu tenho certeza que você vai entrar no... Cara, o Pokémon... 152 é isso. Você captura do meio do nada. Você está andando e você taca Pokébola no bicho e ele vem atrás de você e ele te bate. Você pode morrer pra um Pokémon agora. Tipo, não. O Pokémon, ele vem brutal e ele te bate. Você for morrer pra um Pokémon cadeira. Não tem Pokémon cadeira, cara. Não, mas tem Pokémon microfone. Tem Pokémon, sei lá... Pokémon tinha que ser animal. O Muck era o Pokémon esgoto, velho. Não, mas o esgoto é um material orgânico, pelo menos. E o Electrode, que é o Pokémon Pokébola? Ah, ele faz parte do 152. Faz. E tinha o Magnemite, que é o Pokémon Imã também. Não, mas você tem um ponto? Você tem um ponto. Mas agora, mano, pelo amor de Deus. Eles sempre existiram. Mas agora tem Pokémon quadro de parede. Tem Pokémon máquina fotográfica. Tem Pokémon, sei lá, câmbio de carro. Tem Pokémon de tudo agora. Cara, no Toy Story os bonequinhos andam e a gente acha legal. Mas tudo bem, vai. Eu acho que você tem que estar aberto. Eu sou um boomer. Eu sou um millennial boomer. Eu sou millennial boomer. Eu sou o mais velho dos millennials, entendeu? Entendi. Tô lá na beirada dos boomers. Faz sentido. Mas eu falo, a gente tem que estar aberto a novas coisas, porque aí a gente fica de olho nas novas coisas do JavaScript também. Olha só que link incrível. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.